Seja bem-vindo ao Histórias que a Bíblia conta. Você sabia que o gigante Golias tinha irmãos? De acordo com a Bíblia, especificamente em 2 Samuel 21, 15 e 22 e 1 Crônicas 20. Golias, o gigante filisteu derrotado por Davi, tinha pelo menos 4 irmãos ou parentes próximos da mesma linhagem de gigantes que foram mencionados em confrontos posteriores com os homens de Davi. Esses relatos descrevem batalhas contra descendentes dos Refães, ou gigantes, em Gate, a cidade natal de Golias. Aqui estão os nomes e detalhes. Bom, vamos aos nomes. Esbi-Benob, 2 Samuel 21:16, um gigante que quase matou Davi em uma batalha, mas foi morto por Abisai, sobrinho de Davi. Ele é descrito como um descendente dos Refães, armado com uma lança pesada. E o quarto, um guerreiro sem nome com 6 dedos, 2 Samuel 20, 1 Crônicas 26:7. Descrito como um homem de grande estatura, com 6 dedos em cada mão e pé, morto por Jonatas, sobrinho de Davi. Esses 4 indivíduos são explicitamente mencionados como descendentes dos Refães e associados a Gate, a mesma cidade de Golias. Dentre as muitas histórias sobre o rei Davi, uma se sobressai: seu memorável confronto contra Golias, o colosso filisteu. Esse episódio não apenas traçou o caminho do futuro monarca, mas também consolidou a reputação de Israel como uma força invencível diante de seus oponentes. Mas o que se descobriria se eu lhe revelasse que a luta de Davi contra os gigantes é mais vasta do que se imagina? Além de Golias, havia outros titãs, herdeiros dos Nefilins, que desafiaram Davi. Um deles, especialmente aterrorizante, era irmão de Golias e por pouco não derrotou o futuro soberano de Israel. Por que essas partes da narrativa foram constantemente excluídas? O que isso nos indica sobre a presença de gigantes na antiguidade? Este vídeo pretende investigar os negligenciados. Curta, compartilhe, inscreva-se para revelar essas verdades ocultas sobre os gigantes bíblicos e a história não narrada da humanidade. Esteja pronto para descobrir a revanche do irmão de Golias, uma trama que permaneceu nas trevas. A jornada de Davi é cheia de surpresas, desde suas modestas raízes até sua entronização. Nascido em uma família humilde de Judá, filho de Jessé, um herdeiro da distinta linhagem de Judá, Davi foi o designado celestial para substituir Saul, cujo governo foi manchado por rebeldia e perda da graça divina. Mais que um pastor, Davi era um mestre da música e poeta notável, cujas criações enobreceram os salmos. Sua vida, porém, foi marcada por muito mais que sua arte. Ele se firmou como um dos maiores governantes de Israel, um homem que encarnava os valores divinos. Seu percurso foi um mosaico de obstáculos, combates e vitórias que não só estabeleceram seu legado, mas também esculpiram o futuro de Israel. A mais célebre de suas lutas foi contra Golias. Naquele tempo, Davi, um jovem de aproximadamente 15 a 17 anos, sem treinamento militar, enfrentou o colosso filisteu que amedrontava Israel. Munido apenas de uma tiradeira e 5 seixos, Davi superou Golias, provando que a verdadeira pujança reside na fé e na bravura. Mas quem era Golias, além de seu tamanho e potência extraordinários? Golias era respeitado por suas habilidades bélicas, que o tornavam quase invulnerável. Todavia, sua história é ainda mais complexa. Ele descendia dos Refães, uma estirpe de gigantes citada nas escrituras e documentos antigos. A realidade é que Golias não era apenas parte de uma extensa família de gigantes que cruzou gerações desde os dias de Abraão. Os Refães, conhecidos por sua estatura imponente, desempenharam um papel crucial nas crônicas das guerras pela Terra Prometida. A vitória de Davi sobre Golias simbolizou não só um êxito pessoal, mas também um marco decisivo no embate contínuo entre os israelitas e esses seres lendários, reconfigurando os rumos da história. A origem desses colossos permanece coberta de incertezas e alvo de várias hipóteses. Ainda assim, há uma corrente de pensamento predominante entre os estudiosos das Escrituras. Esses titãs teriam surgido após o dilúvio, resultado de uma união proibida entre anjos caídos e mulheres humanas. Esses seres celestiais, chamados de filhos de Elohim, desceram dos céus e se uniram às filhas dos homens, gerando uma prole híbrida de criaturas excepcionais, gigantes que espalharam temor e controle pelo mundo. O termo Refaim, por si só, traz uma conotação perturbadora. Em idiomas como hebraico e fenício, Refaim pode significar os mortos-vivos ou espíritos ancestrais, sugerindo uma conexão desses gigantes com entidades antigas que sucumbiram no dilúvio, mas que, de maneira misteriosa, reapareceram no mundo pós-diluviano.
Relatos antigos não apenas os retratam como combatentes impressionantes, mas também como possuidores de conhecimentos avançados e habilidades sobrenaturais, reforçando a teoria de que suas raízes vão além da mera linhagem humana. As escrituras mostram que Golias não estava sozinho. Ele pertencia a uma ampla descendência e tinha irmãos com a mesma origem sombria. Após sua queda diante de Davi, seus irmãos juraram vingança contra o então jovem rei israelita. Durante um dos muitos conflitos entre os israelitas e os filisteus, um desses colossos quase concretizou sua revanche, colocando Davi em sério risco, um perigo do qual só escapou graças à ajuda de seus leais guerreiros. Os gigantes não eram simples soldados a serviço dos filisteus. Sua presença nos campos de batalha apontava para uma verdade mais profunda. Eles mantinham alianças estratégicas com certos povos daquela era, como os fenícios e os cananeus, que os incorporavam em seus exércitos não apenas como combatentes, mas como figuras de reverência quase divinas. Em várias culturas antigas, essas entidades colossais eram adoradas e temidas, vistas como semideuses ou descendentes de divindades primordiais. Assim, os conflitos entre Israel e esses povos iam além de simples disputas por territórios. Eram choques de natureza espiritual, opondo o povo escolhido de Deus a forças de origens obscuras, enraizadas ainda nos tempos antediluvianos. Esses relatos seguem fascinando estudiosos e arqueólogos que buscam provas desses gigantes na história antiga. As escrituras são claras ao confirmar não só a existência desses colossos, mas também seu papel determinante nos embates entre reinos e na formação de civilizações milenares. Sua influência perdura, alimentando debates e enigmas sobre uma era em que seres extraordinários dominavam a Terra. Agora, convidamos você a explorar um capítulo menos conhecido, mas relevante, na saga de Davi, um evento que revela tanto o fardo de suas batalhas quanto o legado duradouro dos gigantes que continuaram a desafiar Israel. Em 2 Samuel 21, versículos 15 a 22, encontramos a descrição de um confronto arriscado com um dos herdeiros de Golias. Durante um período de intensas guerras, quando Davi, já em idade avançada, liderou mais uma ofensiva contra os filisteus, naquela situação crítica, enquanto o rei Davi sentia o peso da idade e das inúmeras lutas que havia enfrentado, Isbi-Benob emergiu como uma ameaça temível no campo de batalha. Esse gigante, pertencente à mesma linhagem ancestral dos Refães, portava não só armas poderosas, mas também um desejo ardente de revanche pela morte de seu irmão Golias. Equipado com uma lança pesada de bronze e uma espada recém-forjada, Isbi-Benob via na fragilidade de Davi a chance ideal para consumar sua vingança. Nesse instante de perigo extremo, quando Davi estava prestes a sucumbir, a ação de Abisai, sobrinho e um dos bravos guerreiros do rei, foi crucial. Com destreza e coragem, Abisai conseguiu deter a ameaça de Isbi-Benob, salvando o rei de um fim trágico. Após esse episódio, os homens de Davi, profundamente conscientes do valor inestimável de seu líder e da luz que ele representava para Israel, prometeram protegê-lo, impedindo que voltasse a se arriscar nos campos de batalha. Eles entenderam que a perda de Davi seria um golpe irreparável para a nação. Contudo, a saga dos gigantes estava longe de se encerrar. Novos embates surgiram, como a batalha em que Seife, outro gigante, foi derrotado em Gobi, uma luta memorável entre Lanã, filho de Jair Oregim, e outro gigante chamado Golias, o Geteu. Também em Gate, a cidade dos gigantes. Cada uma dessas batalhas confirmou a existência dos gigantes, mas também destacou a proteção divina sobre Davi e seu povo. Os gigantes, apesar de sua força e origem enigmática, eram derrotados um a um pelas mãos de Davi e seus seguidores, mostrando que a verdadeira força residia na fé e na aliança de Israel com seu Deus. Esses confrontos não apenas atestam a existência desses seres colossais, mas também reforçam uma guerra espiritual contínua, onde os desafios iam além do físico e alcançavam o domínio das crenças e do poder divino. A história dos gigantes, longe de ser apenas mítica, sugere camadas de significado ainda não plenamente desvendadas nos textos sagrados. Este relato minucioso não apenas resgata as proezas de Davi e a realidade dos gigantes bíblicos, mas também oferece um convite para uma pesquisa mais detalhada sobre esses seres misteriosos. No futuro, iremos explorar mais sobre esses gigantes, investigando suas origens, a essência de sua existência e o papel que desempenharam nos destinos de Israel e de outras civilizações antigas. A busca de Isbi-Benob por vingança contra Davi foi impulsionada por uma chama incontrolável. Ele almejava restaurar a honra de sua estirpe e apagar a marca deixada pela derrota de Golias. O cenário desse confronto dramático foi uma batalha feroz entre Israel e os filisteus, onde o rei Davi, já marcado pelos anos e inúmeras guerras, enfrentou uma das maiores ameaças de sua vida.
Não era mais o jovem audacioso de outrora. O tempo e os combates haviam deixado suas cicatrizes profundas. Naquele dia específico, a exaustão o tornou particularmente vulnerável. A idade e as lutas constantes começaram a cobrar seu preço, afetando sua capacidade de lutar como antes. Nesse contexto, Isbi-Benob avançou com uma arma impressionante, uma lança de bronze de cerca de 4 quilos, projetada para atravessar qualquer armadura. Além disso, ele brandia uma espada recém-forjada, feita para aniquilar os inimigos em seu caminho. Sua altura colossal, entre 9 e 11,5 pés, só aumentava seu ar de invencibilidade, fazendo até os mais valentes dos soldados hesitarem. Embora Davi lutasse com a bravura que o caracterizava, o cansaço era evidente e parecia que o fim estava próximo. Contudo, no momento crítico, Abisai, filho de Zeruia, interveio de forma decisiva. Com uma ação ousada, ele enfrentou o gigante, com um golpe fatal, conseguiu abater Isbi-Benob, salvando assim a vida de Davi. Esse episódio foi um divisor de águas. Os soldados de Israel, ao perceberem o risco iminente a que seu rei havia sido submetido, fizeram um juramento solene de jamais permitir que Davi voltasse a lutar na linha de frente, reconhecendo como a lâmpada de Israel, cuja luz não podia ser apagada. Eles compreenderam que sua presença era valiosa demais para ser exposta. A história dos gigantes, porém, não terminou com a morte de Golias. Os descendentes dessa poderosa linhagem continuaram a emergir, desafiando Israel em várias ocasiões. A nação e a fé do povo de Israel garantiram que, um após o outro, esses gigantes fossem superados. As batalhas, embora muitas vezes ignoradas, não apenas demonstram o poder desses seres formidáveis, mas também destacam a força e a resiliência de um rei que, mesmo nos momentos de maior fragilidade, foi capaz de inspirar seus guerreiros a perseverarem até o fim. A batalha contra Isbi-Benob não marcou o último encontro de Israel com os gigantes. Outros irmãos de Golias e mais descendentes dos Efães surgiriam em confrontos futuros, mas aquele dia ficou registrado como um dos últimos grandes embates contra um gigante, sinalizando que a era desses seres extraordinários estava, aos poucos, chegando ao seu fim. Espero que este vídeo tenha oferecido uma nova perspectiva sobre esses intrigantes capítulos da vida de Davi e a saga dos gigantes. Fique atento para mais análises detalhadas sobre esses fascinantes episódios da história bíblica. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo. Lembrando, não se esqueça de se inscrever no canal, ok? Deixe também o seu like. Deus te abençoe.